Muito bem. Irmãos, nós vamos dar seguimento, né, à exposição do livro de Oséias. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Oséias, capítulo 11. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. E eu quero já aproveitar também para reconhecer, né, os nossos visitantes. É bom ter o senhor Wilson, né, com a gente, também o Mateus, né, amigo do irmão Bino aí. Muito nos alegra, né, o coração ter vocês aqui conosco essa noite, né? A igreja os recebe? Muito bom ter vocês com a gente, né? Faça essa a primeira de muitas, né? Muito bom tê-los conosco. Oséias, capítulo 11. Na semana passada, né, quando nós falamos já no capítulo 11, mas nós paramos no 11:11, né? Então hoje a gente vai pegar do 12 em diante aqui, e nós vamos ler o verso 12 do capítulo 11 até o verso 14 do capítulo 12, tá bom? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus então nos diz assim: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com os santos está fiel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido, e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus similes. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles em Gilgal, sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira, portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que aqui o Senhor nos deu nesta noite, ó Pai, de cantarmos louvores, ó Pai, ao teu santo e maravilhoso nome. Nós somos imensamente gratos ao Senhor por tantas as bênçãos, ó Pai, as quais o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E, ó Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor. E agora também, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio, ó Pai, da exposição da tua santa palavra. Que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, que o Senhor possa abençoar também os nossos visitantes que aqui estão conosco nessa noite. Abençoa o Senhor com todas as sortes de bênçãos e, principalmente, ó Pai, abençoa-os nesta noite também através da tua santa palavra. Ó Pai, também queremos interceder junto de Ti por aqueles irmãos que estão enfermos. Pedimos, ó Pai, pela Brenda, pelo irmão Otávio, também a irmã Cristina, ó Pai, os demais irmãos que estão enfermos. O Senhor coloca suas mãos, a irmã Paula também. Coloca suas mãos, ó Pai, sobre cada um deles. Cura, ó Pai, cada um deles, segundo a Tua santa vontade. Ó Pai, esses são os nossos pedidos. No nome santo e precioso nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Orem aí, né, pelo irmão Otávio, né? O irmão Otávio
desde domingo vem passando mal aí com a diabetes alta, chegou a 800. Então ore, né, pela saúde do irmão Otávio. A irmã Paula também, né, está com dengue, ore por ela também, que Deus possa estar abençoando, né? E os demais irmãos aí também que se encontram enfermos, né? Os irmãos, lembre sempre nas suas orações, ok? Muito bem, irmãos, nós queremos falar nessa noite, Deus assim nos permitindo, sobre a graça tratada com rebeldia. É interessante, né, porque quando nós olhamos essa palavra graça, normalmente a gente só liga ela com a questão da salvação, né? Mas a graça de Deus, ela permeia, né, várias áreas da nossa vida. Inclusive é graça também de Deus quando nós, os filhos de Deus, somos exortados, repreendidos por Ele também. Amém, irmãos? Isso é graça, né? Porque imagina, se Ele fosse um pai cruel, Ele apenas olharia para nós e nas nossas falhas, nos nossos pecados, Ele iria logo, né, já descer a mão e já nos castigar e de repente até nos fulminar, né? E assim então nós sumiríamos da face dessa terra. Mas Deus, Ele é gracioso, ou seja, Ele sempre, né, derrama sobre nós o favor o qual nós não merecemos. Mas, no entanto, Ele sempre está pronto, né, a derramar dessa graça a nós. Foi assim no momento da nossa salvação, amém, irmãos? Sem merecer, né? Graça é isso, né? Favor imerecido. Sem merecermos, Jesus Cristo nos amou, Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, a fim de perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Amém ou não? Eu sei que tem tantas religiões, né, ensinando o contrário, né, ensinando que a salvação ela é meritória, ou seja, você tem que fazer por merecer ser salvo. Interessante que a palavra de Deus, né, nós sabemos muito bem a respeito disso, que a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, né, diz assim, porque pela graça sois salvos, ou seja, a salvação é um favor imerecido, né? Já o texto já começa dizendo isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém ou não? Então veja, né, que a salvação não é meritória. Eu sempre gosto de dizer isso e frisar isso, né, que no céu, ninguém que está lá ou que chegará lá vai poder, né, no seu testemunho dizer assim, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa boa lá, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Nada disso, né? No céu todos nós teremos, assim como aqui na terra também, todos nós temos um só testemunho. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não é, né, por uma religião, não é pelo batismo, não é pelas obras, como a palavra de Deus diz aí, nenhuma delas, mas sim pela graça salvadora de Cristo Jesus. Amém? Então, se você está aqui hoje à noite, né, e você ainda não tem certeza da sua salvação, e de repente até você pensa assim, né, que a salvação, eu preciso fazer alguma coisa, pastor, para me ganhar essa salvação. Então esquece isso, né, porque o que a Sagrada Escritura acaba de nos dizer, através do texto de Efésios 2, 8 e 9, né, que a salvação ela é de graça, é um favor, é um dom, ou seja, um presente de Deus para você. E o que você precisa fazer como presente? É recebê-lo. Amém ou não? Ninguém, né, trabalha por um presente. Ao contrário, seria então um galardão e não um presente. Mas a salvação é um presente de Deus para você. Você precisa unicamente reconhecer que você é um pecador, que sem Cristo você está condenado ao inferno mesmo, ao pior de todos os tormentos, e que você então precisa correr para Jesus, para os braços dele, suplicar a ele que perdoe os seus pecados, salve a sua alma, crendo que ele tem poder realmente para assim fazê-lo. E a palavra de Deus diz, né, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como seu Salvador, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? E o texto continua dizendo assim, visto que com a boca, né, se faz confissão para a salvação, coração, né, se crê. Então, amado, creia em Jesus e abra sua boca, né, confesse a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, então, falando, né, sobre essa graça da salvação, então vamos agora para esta graça também, que é o cuidado de Deus para cada um de nós, né? Se nós fôssemos aqui, já tivemos alguns anos atrás estudos sobre essa palavra, né, graça. E nós vimos, inclusive, que há a graça comum, né, que Deus derrama sobre todos, inclusive sobre os perdidos. Né? A palavra de Deus diz que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto, a mesma chuva que cai para o justo, cai para o injusto. E assim, então, há uma graça comum de Deus sobre todos os homens. Mas, no entanto, há também uma graça salvífica, né, que é essa que nós acabamos de mencionar ainda há pouco, mas também há esta graça, né, de cuidado a qual Deus tem para com seus filhos. Então, os seus filhos são cuidados pelo pai, eles são ali protegidos pelo pai, sim, mas também o pai muitas vezes demonstra, né, esse amor e demonstra através de uma exortação, através até mesmo de uma correção e até mesmo, como nós vamos continuar vendo aqui, né, através de uma disciplina também física. Deus também corrige os seus filhos, amém, irmãos? Né? Da mesma forma como ele manda que nós, os pais, venhamos exortar os nossos filhos
e também corrigi-los, se necessário for, fisicamente, ele também faz de igual modo com os seus filhos, ou seja, com cada um de nós, né? Então, a graça aqui de Deus, no texto, nós vamos estar tratando nesse quesito. Só que, no entanto, Deus está cuidando, pela sua graça, Ele está exortando, Ele está buscando, inclusive, que o homem se arrependa, que o homem volte aos seus caminhos corretos, né? Para que a disciplina corretiva, ou seja, a disciplina física, não recaia sobre ele. Mas o que a nação de Israel tem feito até aqui, né? Nós temos visto aí, ao longo de todo o livro de Oséias, a nação de Israel não tem dado a mínima para essa exortação, não tem dado a mínima, né, para esta graça de Deus aí, ele até mesmo derramando a sua longanimidade sobre o povo, esperando que o povo se converta, que o povo mude de caminho, mas eles não têm feito nada disso, né? Eles têm se mantido rebeldes, eles têm se mantido contrário àquilo que é a vontade de Deus, têm se mantido no pecado, né, da idolatria, têm se mantido ali realmente fazendo tantas coisas, né, ali agindo contra Deus, erradamente contra Deus, pecando contra Deus e também contra o seu próximo, como o texto aqui nos diz. Então, Oséias aqui acabaram de falar para nós, né, de forma bem eloquente, no capítulo 11, na semana passada, sobre o amor de Deus, né? E agora aqui ele vem falar, né, sobre esses filhos de Deus, ou seja, sobre Israel aqui, que é os filhos ingratos. Israel responde a esse amor que foi demonstrado no capítulo 11 aqui, com descaso. E em vez, inclusive, de colocar os pés, né, na estrada do arrependimento, de se voltar realmente a fazer aquilo que Deus deseja que eles façam, ele, pelo contrário, eles acabam, né, se enveredando aí pela estrada da rebeldia, né? Então, hoje à noite nós queremos ver alguns pontos aqui, Deus assim nos ajudando, né, e o tempo nos permitindo. Primeiramente, irmãos, nós vemos aqui que Israel é um povo rendido ao engano e à mentira. Deus então começa a mostrar no capítulo 11 e 12 aqui, né, no final do capítulo 11 para o capítulo 12, Deus começa a mostrar para nós aqui nas Sagradas Escrituras que esse Israel, esse povo, ele está rendido ao engano e à mentira. E olha só, né, diante dessa providência, inclusive divina, que Deus teve para com o povo, demonstrando o seu amor para com o povo. Os irmãos se lembram até mesmo arrancando o povo, né, com mão forte da escravidão ali do Egito, protegendo o seu povo pelo deserto, trazendo inclusive o seu povo até a terra prometida. Agora, né, Deus está aqui tentando restaurá-los, trazê-los de volta ao caminho da obediência, mas eles estão aqui rebeldes, eles estão continuando aqui a fazer aquilo que Deus não se agradava. Efraim, né, longe de voltar para Deus, está realmente com o seu coração duro, o seu coração inabalável, e ele está cercado, né, de mentira e de enganos, como diz o versículo 1 do capítulo 12. Né? Então, olha só, é um povo rendido realmente ao engano e à mentira. Olha comigo no versículo 12 do capítulo 11, que diz assim: Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Há algo aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, né? Primeiramente para essa primeira parte do versículo 12 aqui, onde mostra que realmente, né, Efraim aqui, as 10 tribos, elas estão envolvidas realmente com o engano e com a mentira. O próprio Senhor dá testemunho disso. Agora, algo interessante, né, que na segunda parte do versículo 12, o texto diz assim: mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Só que é interessante, irmãos, aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, nós não vamos nos ater tanto a essa questão, porque nós vamos prosseguir, mas interessante é que mesmo o segundo, né, aqui, Judá, estar ali vivendo de forma fiel, as duas tribos estar vivendo de forma fiel diante da presença do Senhor. No entanto, nós vamos entrar no capítulo 12, nós vamos ver que rapidamente essas duas tribos, elas também tomam o caminho também errado. Elas acabam pegando esse curso também do pecado, da rebeldia, né, contra Deus, acaba também a se distanciar de Deus. E é importante então que a gente já aprenda aqui logo de começo, né, que se a gente olhar para as falhas das pessoas, ou seja, para a vida que as pessoas estão levando, e olhar ali, né, que os seus pecados, olhar até mesmo, né, muitas vezes ali Deus colocando as mãos sobre eles, punindo eles dos seus pecados, e nós não tomarmos a atitude de nos desviarmos desses maus caminhos, irmãos, a tendência é que nós vamos ser levados pela influência e que nós vamos caminhar pelos mesmos caminhos maus que aquele povo também está caminhando. Então é importante, né, que nós, os crentes, os salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, esteja sempre atento e que nós venhamos aprender com os erros daqueles que estão à nossa volta.
Não vamos criticá-los, né? Pelo contrário, orar por aqueles irmãos que muitas vezes estão fracos, estão caídos, podendo ajudá-los, né? Vamos também buscar ajudá-los, fortalecê-los também. Mas, amado, lembrar de que nós não podemos tomar os mesmos caminhos. Amém ou não? Tomarmos o mesmo caminho de maneira nenhuma. Amém? Então é isso, né? Agora veja que o texto aqui no versículo 12, né, nós chamamos a atenção para essa questão, né, um engano ali. Efraim e a casa de Israel são termos análogos, né? Ou seja, os irmãos se lembram que Efraim quer dizer justamente Israel, mas está fazendo referência com aquelas 10 tribos do reino dividido ali, né? E trata justamente desse reino do norte. Esse povo então estava rendido à idolatria e à opressão. Eles estavam vivendo longe, distante de Deus. A teologia, né, já não era mais uma teologia fiel. A ética também, ou seja, a forma de vida deles também, era completamente avesso, contrário daquilo que era a forma a qual os servos de Deus deveriam viver. E o texto, inclusive, vai nos dizer isso um pouco mais à frente, né, dizendo que eles fazem os seus negócios, e eles fazem os seus negócios ali, passando as pessoas para trás, enganando as pessoas, né, dando uma de velhaco, uma de espertão. Olha o povo de Deus agindo dessa forma, né? E agindo justamente porque está longe, distante do Senhor. Então, amado, o texto aqui nos chama a atenção, né, para esta questão. Apesar agora, na parte B, que nós acabamos de citar, de Judá, ele continuar fiel ali, pelo menos no exercício ali, né, de manter o rei ainda da linhagem davídica, nomeado por Deus e tal, né, sustentando tudo isso, sustentando até mesmo o sacerdócio, né, araônico ali. No entanto, essas duas tribos também acabam caindo também em pecado e acabam depois tendo também que sofrer, né, ali a disciplina divina. Na parte A do versículo 1 do capítulo 12, nós vemos aqui também que este povo, né, está aí vivendo sem um propósito. Essa questão, né, de que quando o cristão ele vai viver no pecado, quando ele abandona os caminhos de Deus, ele acaba vivendo sem um propósito na vida. E olha comigo o versículo 1 do capítulo 12, diz assim: Efraim se apacenta de vento. Olha só, Efraim se apacenta de vento. Veja que é um povo aqui vivendo sem um propósito. Apacentar aqui de vento, né, é um correr atrás daquilo que é vão. É sair, né, colocando como importante aquilo que na verdade não tem importância nenhuma. É dar valor naquilo que não há valor. E é justamente isso que a nação está fazendo. Amado, é justamente isso também que nós, os salvos em Cristo Jesus, fazemos. Quando nós deixamos de viver uma vida com Deus, de obediência à palavra de Deus, e nós vamos viver no pecado. Nós vamos sair vivendo, né, conforme nós queremos. O cristão ele tem um propósito de estar nesta vida aqui. Amém ou não? Nós somos salvos e Deus nos manteve nesta vida aqui com um propósito. E esse propósito é de que nós sejamos luz em meio ao mundo de trevas. Que nós venhamos levar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, a tantos que ainda estão perdidos. Mas se a igreja, se nós, os servos de Deus, nós paramos então, nós começamos a enverendar pelos caminhos do pecado, se nós começamos a viver tal como o mundo vive, nós deixamos de ser luz, nós não temos mais um propósito, nós estamos vivendo tal como Israel aqui estava vivendo. Israel, que era para ser luz para as nações, agora está vivendo, né, na mentira, está vivendo no engano, está vivendo como sendo apacentado pelo vento. Né? Olha, está dando valor a tantas coisas que não aquilo que era mais importante, dar valor ao Deus, o qual os livrou da escravidão do Egito, o qual os libertou com mão forte, o qual, inclusive, né, tem uma aliança com esse povo e que quer cuidar desse povo, quer realmente abençoar a vida desse povo. Mas eles não estão dando bola para nada disso, né? Eles estão vivendo realmente a sua vida, colocando valor naquilo que não tem valor. Meus irmãos se lembram no início do estudo, né? Nós falamos sobre a questão de Israel. Israel aqui estava bem financeiramente. E eles, inclusive, tinham o pensamento justo de que se nós estamos bem, nós estamos vivendo financeiramente, nós estamos bem, então nós estamos sendo abençoados, né? E é bem o que hoje a maioria dos evangélicos, eles pensam, não é assim? Se está indo tudo bem na minha vida financeira, então Deus está me abençoando. Só que não, contrário. Às vezes, pode ser sim, que aquilo que é a sua prosperidade financeira, pode ser sim bênção de Deus. Mas às vezes, pode ser que não. Às vezes pode ser, inclusive, né, o diabo prosperando a sua vida para te levar para longe de Deus. E a nação, aqui, o que passa pela nação é justamente isso. Há uma prosperidade, eles acham que eles estão prosperando por conta das bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas, no entanto, eles estão longe de Deus, eles estão distantes de Deus. Já haviam, os irmãos lembram,
nos estudos anteriores, já haviam inclusive deixado, né, de adorar unicamente Deus no templo, já tinham colocado outros deuses para dentro do templo, já tinham corrompido o culto, já estavam fazendo tudo de forma errada. Então, amado, era um povo que tinha um propósito, mas que acabou, né, justamente por conta de viver no engano, de viver na mentira, de ter deixado Deus de lado, de não estar ouvindo a repreensão de Deus, acabaram de deixar também viver uma vida, né, sem nenhum propósito. Então, amado, esse é o povo, né, de Israel, indo em decadência justamente por não ouvir a exortação de Deus. É um povo também que caminha para o desastre. Olha, veja, irmãos, se nós vivemos no pecado, se nós não ouvimos a exortação do nosso Deus, se nós não corrigimos a rota, ou seja, se nós não arrependemos do nosso pecado e voltamos para Deus, o que resta para nós é justamente, né, o desastre. Então, olha só, na parte B do versículo 1 diz assim: todo o dia multiplica mentira e destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva, né, ao Egito. Veja aí que todo dia multiplica mentira e o quê? A destruição. Versículo 1 do capítulo 12. Todos os dias. Aquele povo, então, ao invés de acertar a sua vida com Deus, eles estão agora indo, né, para mentira, eles estão se envolvendo cada vez mais com o pecado, e o que aguarda eles justamente é a destruição. Eles seguem, né, este vento, inclusive um vento leste, né, que é falado no texto, né, um vento leste sírico, que é procedente, né, do deserto da Palestina. É um vento seco, escaldante e devastador, né, segundo o comentário, né, bíblico diz a respeito dessa região. Então veja, amado, que é justamente isso que eles estão seguindo. Eles estão caminhando para a destruição. Qualquer crente que então não escute, né, a voz de Deus, a exortação de Deus sobre sua vida e continua na prática do pecado, ele está caminhando para a destruição. Assim também é o perdido, né? A mesma coisa. O perdido também que não ouve, né, essa voz, esse convite de Jesus, dizendo para que ele então chegue, ele arrependa dos seus pecados, que ele se converta a Cristo Jesus. Essa pessoa então fecha os seus ouvidos, né, não quer ouvir o evangelho, não quer atender a voz de Cristo Jesus. Essa pessoa continua caminhando nos seus pecados, ela continua caminhando para a destruição. Texto, né, bíblico que diz inclusive que eles estão ao menor resvalar dos seus pés, eles vão cair no abismo, né? E o abismo ali é justamente o inferno. Então, amado, estar longe de Deus, estar vivendo uma vida de pecado, né? Não importa se é o salvo ou se é o perdido, o fim é um fim triste, é um fim realmente de destruição. Ainda que nós sabemos, né, que o salvo, ele não perde a salvação, amém ou não? Mas, no entanto, imagina, né, ser corrigido por Deus constantemente. Ao contrário de estar debaixo das mãos abençoadoras de Deus, está embaixo das mãos disciplinadoras do nosso Deus. Então, amado, é importante, né, que nós venhamos ouvir a exortação do nosso Deus. Não viver no pecado, como a nação aqui buscava viver. Um povo que buscava refúgio, e eles buscavam refúgio no lugar errado. Olha, Deus exortando, Deus está ali trabalhando na vida daquele povo, mas aquele povo, ao invés de correr para Deus, ao invés de correr para o lado certo, eles acabam correndo para o lado errado, né? Olha só, a parte C, né, do versículo diz assim: fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Os irmãos se lembram, nós até comentamos nos estudos anteriores, né? Ao invés deles se arrependerem, eles estavam buscando fazer uma aliança com a Síria, uma aliança com o Egito, buscando então alguém que pudesse livrar eles das mãos, né, de Deus, das mãos disciplinadoras de Deus. Olha só, buscando, né, ali um refúgio no lugar errado. Buscar refúgio, né, no homem, em vez de buscar em Deus, é loucura. Amém, irmãos? É loucura. Nós precisamos correr, né, na hora que nós estamos com os nossos problemas, até mesmo na hora que nós estamos no pecado, nós precisamos correr para Deus. É nele que nós devemos correr, buscar inclusive refúgio. É nele, para ele, que nós devemos mostrar o nosso arrependimento. Amém ou não? É correr para a direção certa. Os irmãos se lembram, né? Há alguns anos atrás, aquele incêndio que teve, se não me engano, o nome da boate era Boate Kiss. Os irmãos se lembram, né? Um dos grandes problemas, né, que dizem que morreu várias pessoas por conta disso lá, é que quando eles começaram a fugir, né, do fogo que estava pegando na boate, alguns correram para o lado errado. Ao invés de correr, né, para a saída mesmo, para a porta e ir embora do lugar, eles acabaram correndo para o lugar errado. E dizem que por conta disso, né, muitos ali acabaram morrendo por conta disso, né, tomaram a direção errada no meio daquele fogo. Irmãos, a mesma coisa.
Às vezes, né, na nossa vida cristã, nós estamos sofrendo, nós estamos definhando, justamente porque nós estamos correndo para o lado errado. Nós estamos correndo para o pecado. Nós estamos correndo atrás de satisfazer os desejos da nossa carne. Nós estamos correndo atrás daquilo que o mundo tem nos oferecido, ao invés de correr para o lado contrário, o lado oposto, correr para Deus. Acertar a nossa vida com Deus. Colocar a nossa vida em dia com Deus, amém ou não? Para sermos assim abençoados por Ele. Para assim vivermos, né, diante daquilo que é o propósito pelo qual Ele colocou para que nós vivêssemos. Então, irmãos, tomemos cuidado. Não venhamos seguir, né, o exemplo de Israel e ter a nossa vida destruída, justamente por continuar no pecado e ainda assim, né, buscar refúgio em lugar errado também. O povo aqui também, um povo, né, que não aprende com os erros dos outros, nós dissemos lá no início, né, acaba sofrendo. Olha o versículo 2, diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Veja que até Judá agora entra no meio. Porque ao invés de olhar, né, para o erro de Efraim e acertar a sua vida, parece que Judá, né, acabou olhando e também trazendo para si também daquele pecado. Então, olha, um povo, irmãos, nós precisamos, né, a palavra de Deus aqui nos ensina, é que nós precisamos aprender com o erro dos outros. Amém ou não? Eu sei que nós fazemos isso, amém ou não? Fazemos, né? Eu lembro que pelo menos em algumas ocasiões da minha vida, eu sempre busquei seguir isso. Eu olhava para as pessoas e via o que as pessoas estavam fazendo e olhava o tanto que elas estavam sofrendo, olhava para mim e falava assim, eu não quero isso para mim não, né? Então, eu preferi muito mais isso, né, do que ter que sofrer para aprender a lição, não é assim? Tem gente que gosta, não é? Prefere sofrer, não, eu vou ver, né? Deu errado para todo mundo que passou por esse caminho aqui se estrepou. Mas olha, comigo vai ser diferente, né? Você é o mais esperto, você é o mais inteligente, né? Com você vai ser diferente. Passou milhares e milhares de pessoas ali, deu errado. Mas com você não, com você vai ser diferente. Não vai mesmo. Com você vai ser exatamente igual. Há caminhos na vida, irmãos, que nós nunca devemos segui-los. Nós sabemos já que são caminhos errados. A palavra de Deus, inclusive, nos diz que são até caminhos que levam à morte. Para que eu vou precisar entrar nesse lugar? Amém ou não? É muito melhor, ainda que a vida com Deus, ela pode, em alguns momentos, nós sabemos, ela tem as suas dificuldades, ao contrário daquilo que muitas vezes é pregado aí, né, que o crente nunca passa por dificuldade, que a vida cristã nunca tem problema. Mentira! Tanto é que os apóstolos, a grande maioria deles, morreram martirizados, não é assim? Olha que vida cristã é essa que eles estão pregando aí fora, se a Bíblia mostra outra. Amado, cristão deve sofrer nessa vida, mas sofrer pela causa de Cristo, amém ou não? Não sofrer por conta do seu pecado, de estar vivendo no pecado de maneira nenhuma. Então, amado, nós precisamos aprender com aqueles que estão sofrendo por aí, por conta da sua rebeldia contra Deus, por conta de decisões tomadas erradas. Nós precisamos aprender e realmente nos arrepender quando estivermos, né, nos caminhos que não são caminhos que agradam a Deus. Então, amado, aqui por não ter, né, aprendido com os erros do Reino do Norte, Deus entra aqui em contenda também com o Reino do Sul. Quem não aprende com os erros, né, na história, está fadado a repeti-los. É bem assim. A história é muito importante. Amém ou não? Por isso que a gente estuda história na escola, né? Por isso que os pais da gente contam história para a gente, não é assim? A história é muito importante na vida. A gente aprende com a história. Agora, se você repetir os erros, né, da história, a tendência e o sofrimento é o mesmo, né? Então, devemos lembrar, né, que a história é a nossa professora, né? Ou ela pode ser também o coveiro da nossa vida. Um dos dois. Aí basta a decisão que você vai tomar, não é assim? Ou você aprende com a história e se livra, ou então você continua vivendo, aprende na história, mas continua vivendo pelos mesmos caminhos errados, e ela vai ser sua coveira, né? Logo, logo, você vai se dar mal. Então aprenda, né? Eu falo direto, né, para os meus filhos, eu estou ensinando para eles direto essa questão, né? Você não precisa de tomar o caminho que o outro tomou e que se deu mal, para você ver que aquilo ali não dá certo. Você pode aprender antes, não é assim? E graças a Deus, né, eles têm até, vamos dizer assim, um certo trunfo sobre outros, inclusive filhos dos irmãos aqui, porque por ser filho de pastor, muitas vezes eles estão vendo pessoas que estão chegando perto de nós com os problemas mais difíceis possíveis, né, de lidar,
E, obviamente, a gente sempre fala, né, que é Jesus que pode resolver, amém? Sempre é Jesus, amém, irmãos? Sempre é Ele. Mas eles estão vendo, né? Às vezes a gente, no centro da cidade, às vezes chega alguém ali, né, dependente químico e tal. E eu me lembro, inclusive, né, de um desses dependentes químicos que estava eu e o Adriel no centro, e ele chegou, ele começou a conversar e tal. E daí a pouco, né, ele estava conversando também com o Adriel, né? E falando, é isso aí, você está no caminho certo, né? Eu não ouvi meu pai e minha mãe, onde eu estou hoje, né? Então, infelizmente, e a gente pôde falar de Jesus para ele, falar que Deus ele perdoa qualquer pecado, amém, irmãos? Não há pecado que ele não perdoe, a não ser que a pessoa não queira ser perdoada, amém ou não? A salvação, inclusive, né? Jesus salva todos, independentemente de quem seja. Deus salva todos, desde que essa pessoa queira ser salva por ele. Amém? Então é bem assim, né? Nós podemos falar para aquele jovem ali, infelizmente, né? Não tomou a decisão ao lado de Jesus, né? Mas continuamos, né? Falando, pregando, ensinando o caminho, né? Que é Jesus Cristo. Então, amado, nós vemos aqui que o povo aqui, né? Um povo rendido ao engano, à mentira, e por isso, inclusive, anda sofrendo, né? Nas mãos aí do Senhor. Segundo, uma exortação agora divina à conversão. Nós vemos aqui no texto, a segunda parte do texto, é justamente Deus exortando o povo dele à conversão, ou seja, a mudar os hábitos, a abandonar os pecados e voltar para ele, a deixar, né, aquela vida de idolatria e se achegar a ele. Então o profeta Osés aqui vai buscar, né, no passado ali, uma explicação para as mentiras, né, crônicas vividas ali por Israel e Judá, sem sentença ali, e trazendo uma figura até mesmo de um ancestral, né, comum para eles ali, que era justamente Jacó. E aí, então, agora onde ele fala do versículo 3 ao versículo 6, ele vai trazendo essa questão. E os irmãos se lembram, né, que Jacó, ele foi um mentiroso. Verdade ou não é? Foi, inclusive, o nome dele, né, era Jacó justamente, que significa o quê? O que significa Jacó, irmãos? Alguém falou aí, fala mais alto. Enganador, não é? O nome Jacó significa justamente isso, ele era um enganador, ele era um mentiroso, ele era o espertalhão, ele era alguém que gostava de passar os outros para trás, não é assim? E começa muito cedo essa vida de Jacó assim, de forma que os irmãos se lembram, inclusive, que no nascimento, Jacó está fazendo o quê? Está segurando no pé do irmão dele, já está brigando para nascer, né? Querendo já ser o primeiro na hora de nascer, já tem uma briga ali, né? Ele nasce lá, o irmão dele nasce, mas Jacó está lá segurando no calcanhar dele, né? Então há todo ali, por trás, né, da vida de Jacó, uma representação, inclusive, de Israel, de como Israel também estava vivendo naquele momento, e até mesmo, muitas vezes, nós, né, os cristãos também, hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo também dessa forma. Ele vivia ali na mentira, né? O nome, né, de Deus ali para seu pai, que ele havia dado, né, era, seu pai havia dado para ele, significava justamente isso, né, enganador. Ele tentou enganar seu irmão. Ele passou, né, muitos anos da sua vida sem ter uma experiência real com Deus. Os irmãos se lembram disso? Ele era enganador mesmo, estava enganando todo mundo. Enganou o seu irmão na hora da bênção. Enganou o seu pai para receber essa bênção. Era alguém realmente que estava, né, sempre a enganar as pessoas, sempre contando mentira e tudo mais. Agora, interessante, né, que também na vida de Jacó, nós acabamos também dando fé sobre uma outra lição que a palavra de Deus nos dá, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, dizendo o texto assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, Jacó era um enganador, não é? Mas Jacó vai fazer o que depois para receber a esposa dele? Vai trabalhar 7 anos para o seu sogro Labão para receber sua esposa. E aí ele vai e trabalha 7 anos. Olha, são 7 anos, gente, não é 7 dias não. 7 anos é tempo, hein? Mas na hora que recebe a mulher errada. Recebe Lia. E ele queria Raquel. Aí Labão, o enganador também, né? Agora está pagando, né? Ele está pagando ali o preço do seu engano. Ele olha e fala assim: não, aqui na nossa terra é diferente. Aqui primeiro tem que ir a mais velha, depois vai a mais nova. Então agora você trabalha mais 7 anos para mim, e aí eu te dou Raquel, né? E aí ele trabalhou mais 7 anos, e aí ele não enganou, porque não tinha mais filho, eu acho, para enganar, né? Mas acabou enganando também Jacó de que outras formas? Na questão financeira com as ovelhas, né? Não, todas as malhadas que vier é sua. Aí Jacó, espertão, ia lá, catava a cana, né? Dava lá uma rasgada na cana, botava na frente lá das ovelhas, porque aí as ovelhas chegavam, ficavam olhando na hora de criar, dava malhadas, né? Aí chegava lá, nasceu mais malhada.
Aí não, então agora as que não são malhadas são que são suas, as malhadas são minhas, né? Aí ele tirava tudo lá, começava a nascer, aí sempre enganando. Então olha só, Jacó, né? Ele colheu aquilo que plantou. Então nós não podemos esperar, né, que se nós colhemos o mal, se nós plantamos o mal, perdão, nós vamos colher o bem. Se plantamos o mal, é o mal que nós vamos colher. Por isso nós precisamos plantar o bem, amém, irmãos? Ou seja, se nós vivermos numa vida de pecado, é certo que as consequências virão. Mas se nós, né, buscarmos viver uma vida correta diante de Deus, é certo que as bênçãos de Deus também virão. Então Jacó viveu assim, né, por muito tempo, longe, distante de Deus. Contudo, houve um tempo em que Jacó se voltou para Deus, arrependido e quebrantado, e foi nessa volta para Deus que ele encontrou a vitória. Osés, então, aqui, né, ele faz um contraste aqui profundo entre a atitude de Jacó, ancestral aqui deles, e a atitude que Israel está tendo naquele momento, que está vivendo no engano, que está vivendo na mentira, mas que também, tal como Jacó, pode também se arrepender, pode voltar também a Deus, pode ser abençoado também por Deus. Então era aqui Jacó, um homem enganador. Olha o versículo 3, a parte A, no versículo 3, capítulo 12, diz assim: no ventre pegou no calcanhar do seu irmão, né? Então olha só, o filho mais moço de Isaac aqui, Rebeca, né, nasceu aqui segurando no calcanhar, como eu disse. Estava ali tentando já, né, ser o primeiro. A ideia sempre desses que são enganadores, desses que são mentirosos, né? A ideia é sempre de passar o outro para trás, né? É aquela velha história, né? O brasileiro tem muito disso, né? Nós temos um negocinho aí na nossa... que não é muito bom, né? O brasileiro, ele é veiaco, não é assim? O brasileiro quer tomar primeiro lugar em tudo mesmo. Ele quer sair como melhor em tudo. Às vezes vai fazer um negócio, né? Uma venda de um carro, aí ele vai lá, dá um jeito, né? Sabe que o motor do trem está bom, mas ele dá uma garibada para vender e fala, não, o motor está bom. Não é assim? Ele consegue pegar uma nota, de repente, lá com alguém que é amigo dele, mecânico, falando que fez o serviço tal, aquele tal e tal, e vende, de repente, para o outro, e o outro depois compra aquele carro enganado, daí a pouco já está com os problemas tudo, vai lá ver nas notas, vai lá, recorre lá na garantia e tal. Não tem garantia não, nunca fiz isso para esse cara. Alguém da minha família sofreu recentemente assim, né? Comprou um carro, pior de tudo, de um crente, né? Falou, não, eu já fiz isso, está tudo ok no carro, né? E aí depois, vem embora para casa e tal, começou a bater lá a suspensão, correu lá, não, isso aqui não trocou nada não, tá tudo bagaçado isso aqui, você vai gastar uns 5 mil para fazer isso aqui. Ligou para ele, aí, não, negócio é negócio, né? Irmão é irmão, negócio é negócio. Ué, irmãos, aonde isso, né? O crente tem que ser crente em qualquer lugar, amém ou não? Se tiver que levar prejuízo, ele vai levar prejuízo, porque ele vai servir a Deus de forma fiel, amém ou não? Eu me lembro, né, quando eu fui vender o meu Palio, eu lembro que o senhor, né, na hora que a gente foi fazer negócio, aí eu saí falando todos os defeitos do carro, né? Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você não é bom vendedor não, né? Aí eu falei, por quê? Ué, você está falando os defeitos do carro tudo? Aí eu falei, vai adiantar? Eu não falar os defeitos do carro, o senhor compra o carro de mim, sai daqui, depois sai falando mal de mim. Então antes eu falar mal do carro do que depois você falar mal de mim, não é assim? Então na época, né, vendi o carro para ele, graças a Deus, né? Sabendo o que tinha de fazer, não tivemos problema nenhum, abatemos também no valor do carro ali, tudo. Saiu baratinho, né? Até hoje o Adriel fala assim, o senhor vendeu muito barato. Eu falei assim, porque tinha muita coisa para fazer, né? Então é bem isso, irmãos. O cristão, ele não pode ser um enganador. Amém ou não? Em qualquer área da nossa vida, nós devemos ser luz. Nós não podemos viver dessa forma, igual alguns pseudos cristãos vivem. Dizendo que são crentes, mas vivem como pior do que o mundo, né? Porque tem gente no mundo, pessoa perdida, que não é capaz de enganar os outros, passar os outros para trás. Vive a sua vida em honestidade ali. E aí tem crente conhecedor da verdade, que diz que conhece, né? Pelo menos a Cristo Jesus, e vive nessa vida, né? Então olha só, não podemos viver assim. Um homem resistente, né, à mudança. Jacó foi alguém resistente à mudança. A parte B do versículo aí diz assim, e na sua força lutou com Deus. Não foi Jacó quem iniciou essa luta aqui, mas Deus, né? É o homem, né, quem toma a iniciativa de afastar-se de Deus, mas é Deus que toma a iniciativa de aproximar-se do homem novamente, né? E aqui agora, nessa luta aqui, lá no Vale de Jaboque, né, Jacó não queria ceder, ele mediu força, né? Ali
com a força, poder com poder, destreza com destreza, né? Mas, no entanto, Deus acabou dobrando ali ele, né? E ele teve, então, de ceder, ele teve, então, de demonstrar ali a mudança, né, na sua vida. Mas olha que muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes, né, nós somos ali impactados, né, com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem contra realmente aquilo que nós estamos fazendo, demonstrando nosso pecado, e muitas vezes a gente está ali, né, rebelde, a gente não quer mudar, acha que está certo. Não, eu estou mentindo, mas eu estou certo, eu estou enganando, mas eu estou certo, né, eu estou fazendo isso, mas eu estou certo. E aí a gente vive daquela forma, e ali então, né, resistindo à mudança, resistindo à aproximação de Deus. Imagine Jacó se tivesse vivido assim para sempre, todo o tempo. Será que ele teria sido abençoado? Com certeza não, irmãos. Mas óbvio, né, que ali depois há um quebrantamento ali de Jacó, e Jacó tem uma mudança. É um homem que prevalece pela fraqueza e não pela força. Né? Olha o versículo 4 do capítulo 12. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Então veja aqui que o anjo aqui, né, que lutou com Jacó, era uma teofania, né, uma representação ali do próprio Cristo, e trata-se ali do próprio Deus pré-encarnado, né? Mas diante da resistência de Jacó, o Senhor toca ali a articulação da coxa dele, como os irmãos sabem, né? E Jacó fica manco. Jacó fica manco. E Jacó então agarra-se ao Senhor ali e lhe diz assim: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Os irmãos lembram que isso aqui dá dentro daquele contexto onde Jacó está indo ter com seu irmão de novo, depois de ter enganado Esaú, depois de Esaú ter jurado ele de morte, agora ele está indo, né, para ver o seu irmão. E ele está ali pedindo para que Deus abençoe ele, para que ele não chegue lá e de repente morra, sabendo inclusive que vem Esaú ao encontro dele com 400, um exército de 400 pessoas, para vir sobre ele. E Deus abençoa, né, a Jacó, e ele então encontra com seu irmão, os irmãos sabem aí o continuar da história. Né? Então Jacó ali, ele está correndo atrás de Deus ali, para que Deus o abençoe. Ele reconhece a sua fraqueza. Em um momento, né, na vida dele aqui, ele realmente se coloca no seu lugar. Essa não era, né, obviamente ali, a atitude inicial de Jacó. Jacó era aquele enganador, ele começa a vida dele daquela forma, mas depois, inclusive, Deus muda o seu nome. Amém, irmãos? Deus muda o seu nome. Irmãos, é assim. Às vezes nós podemos estar vivendo no pecado, tal como Israel está vivendo aqui, longe de Deus, distante de Deus, envolvido com a idolatria. Mas eu não posso manter-me rebelde nessa posição. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu preciso arrepender. Eu preciso mudar a situação. É isso que eu preciso fazer. E aí eu vou ser abençoado por Deus. Amém ou não? Ser abençoado. E é interessante, né? Porque quando Jacó tem um encontro com Deus, Jacó nunca mais anda do mesmo jeito. Os irmãos lembram aquele toque, né, do anjo ali? Jacó agora andava mancando, né? Mancando. E aquilo ali representa justamente isso, né? Que quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, nós não vamos andar mais do mesmo jeito. Amém ou não? Mas não é um andar físico, né? Que é só uma figura na história. Mas não é um andar físico. Não quer dizer que agora a gente vai sair todo mundo, né, mancando, né? Mas é a ideia de que há uma transformação de vida. Já não vai mais viver daquele jeito. Jacó depois, você não vê mais ele enganando, ele fazendo as coisas, né, assim. Pelo contrário, ele já agora apruma mais a sua vida, vai viver mais corretamente diante da presença de Deus. Não perfeito, porque nenhum de nós somos. Amém? Nenhum de nós somos. Mas, no entanto, ele busca, né, viver uma vida mais coesa com aquilo que é o viver, né, de um servo de Deus. Um homem que se arrepende com lágrimas. A parte B, né, do versículo 4 aí, nos mostra isso, nos dizendo, né, que ele chorou ali e suplicou. Amado, o choro, é óbvio, o choro, nós sabemos muito bem disso aqui, né? O choro é um da forma, né, de demonstração de arrependimento, genuíno arrependimento. Pastor, então quando não há choro, não há genuíno arrependimento? Olha, irmãos, às vezes sim. Às vezes sim. Mas a questão aqui é que o choro representa o quê? Um coração verdadeiramente contrito, um coração quebrantado realmente pelo pecado. E ainda que de repente você não é muito chorar, né? Você não tem esse negócio de chorar e tal, né? Você foi criado igual eu, né? Meus pais, meus avós falavam assim: homem não chora, né? Homem não chora. E aí você foi criado mais ou menos assim? Você não chora muito? Mas, no entanto, você tem que ter um espírito realmente quebrantado, um espírito contristado diante do ato cometido. Um genuíno arrependimento vai fazer isso, né? Ele vai mudar primeiro. Nós estávamos falando, inclusive, ontem, no estudo, né, com os novos convertidos, e a gente falando justamente sobre isso, né? O verdadeiro arrependimento, ele muda primeiro a sua mente. Ou seja, primeiro você reconhece que aquilo que você fez ali é pecado. Amém ou não? Tem que mudar. Se não mudar, isso aí
não tem como os outros passos ir. Então, primeiro muda a sua mente. Você reconhece, você tem convicção de que aquele ato que você cometeu ou vai cometer, que aquilo é pecado. Segundo, se você cometeu o pecado, há uma tristeza profunda pelo pecado que você cometeu. Você se entristece mesmo. Eu não queria ter feito isso. Por que eu fui fazer isso? E aí, nesse momento, né, que mexe com a emoção, alguns aí choram mesmo. E depois, né, o terceiro aí, que é aquele arrependimento onde há mudança de direção. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus opera, né, o verdadeiro arrependimento, do qual vem a salvação. A palavra de Deus diz assim, amém? Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Ou seja, aquele arrependimento que muitas vezes nós temos, que na grande maioria das vezes nós temos, que não muda nada, que é só um remorso. Eu fiz alguma coisa, agora estou só com remorso, mas amanhã eu vou fazer de novo. Ou amanhã eu faço de novo, né? Não é que eu estou ali, amanhã eu já vou fazer, né? Não, mas às vezes amanhã já está fazendo de novo, daqui a algumas horas, alguns minutos você está fazendo de novo. Isso aí não é genuíno arrependimento. O genuíno arrependimento, há uma mudança completa de direção. Aqui, ó, estou indo para esse lado aqui, ali está o pecado. Eu vou virar de direção, eu arrependi, eu quero agora viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então há uma transformação, há uma mudança. E é isso que Jacó faz aqui, ele faz com lágrimas. Um homem também aqui encontrado, né, por Deus na casa de Deus. E no versículo, na parte C do versículo 4 e o versículo 5, né, a palavra de Deus diz assim: portanto, não conhecerás outros deuses. Oh, perdão, estou lendo no 13, né? Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Né? Então, olha aí, nós olhamos e vemos aí que o homem, né, ali, ele foi encontrado por Deus na casa de Deus. Então, amado, Jacó, né, achou a Deus em Betel, porque Deus se revelou a ele. Revelou-se não porque ele buscava, né, mas apesar de estar fugindo de Deus. Em Betel, há dois momentos ali decisivos, né, na vida de Jacó. O primeiro deles, né, acontece quando Jacó fugia de Esaú. Ali Deus se revelou a ele, o Deus de seu avô e o seu pai, mas não como o Deus da sua vida. Em Gênesis 28, versículo 10 a 22. Ali Deus lhe fez promessas e lhe revelou o seu cuidado. Agora o segundo momento, né, decisivo ali na vida de Jacó em Betel, foi quando Jacó estava em apuros, depois de uma atrocidade cometida por seus filhos. E ali Jacó levantou um altar ao Senhor e Deus restaurou a vida e lhe deu livramento de seus inimigos. Né? Em Gênesis 35, 1 a 7. Os dois momentos ali onde ele tem um encontro com o Senhor ali. E em Betel, Jacó, né, procurou purificar a sua família de toda a idolatria. Porém, nesse mesmo santuário, Israel estabeleceu culto e práticas contaminadas. Israel transformou Betel, que era justamente a casa de Deus, ali em Bet-Aven, a casa, né, em casa de perversidade, um lugar de idolatria. Olha só, o mesmo lugar onde Jacó, o patriarca, havia se encontrado com Deus, colocou ali como sendo casa de Deus, a nação veio por trás e agora ela está fazendo ali uma casa de idolatria. E Deus está chamando, né, essa nação ao arrependimento. Há uma convocação solene também no texto aqui, para que eles se arrependam, para que eles acertem a sua vida. Olha o verso 6. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Olha só, a graça de Deus, amém, irmãos? Deus está chamando, olha, vocês precisam se converter, ou vocês vão sofrer o juízo, ou realmente a Síria vai dominar sobre vocês. Vocês precisam se converter, arrepender de seus maus caminhos. Amados, assim, né, nós também precisamos acertar a nossa vida com Deus. Terceiro, a injustiça e o endurecimento do povo. Olha o versículo 7 ao versículo 9, nós vemos isso, né, o pecado das práticas comerciais desonestas ali. Deus aqui no versículo 6 chama o povo a se arrepender, mas olha, eles não se arrependem, pelo contrário, eles vão agora envolvendo-se mais ainda no pecado. Versículo 7 diz assim: é um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Olha, irmão, se nós perdemos o temor de Deus, logo nós não vamos ter temor dos homens. Verdade ou não é? O grande problema, você vai encontrar uma pessoa extremamente cruel nessa vida aqui,
e você vai ver que aquela pessoa, ela não teme a Deus. Porque se ela não temer a Deus, ela não vai temer o homem também. Não vai. E a nação está justamente assim, ela não teme a Deus. Deus está exortando, Deus está chamando ela para acertar a sua vida, para tomar um caminho direito, mas a nação não quer nem saber. Então logo, né, ela começa agora também a atrapalhar o seu relacionamento também com as pessoas, o seu relacionamento aqui horizontal. Já não há um relacionamento bom vertical, ou seja, dele com Deus, da nação com Deus, então também não vai ter um relacionamento bom vertical. Então, amado, até algo, né, que é bom para a gente entender um pouco sobre as pessoas, né? Se as pessoas não têm o temor de Deus, elas também não vão te respeitar. É bem assim. Eu sempre, né, nós vamos começar agora estudo com pré-nupcial, né? E eu sempre, nos estudos pré-nupciais, eu falo disso. Eu falo, olha, você tem que ter certeza que seu cônjuge, ele teme a Deus. Porque se ele temer a Deus, você tem segurança. Mas se ele não temer a Deus, aí fica difícil. Aí fica difícil. O que guarda um homem de não trair a sua esposa, ou uma mulher de não trair o seu marido, é justamente o temor que cada um tem de Deus. Amém, irmãos? É bem isso. Essa é a maior e melhor segurança que nós podemos ter. É essa. Então, até algumas pessoas, né, mais velhas, vamos dizer assim, elas tinham isso na mente delas, né? O casamento realmente era uma união indissolúvel, não podia ter divórcio nem nada, porque, olha, a palavra de Deus fala assim e não pode mesmo, né? E realmente não pode mesmo, amém, irmãos? Não pode mesmo, a palavra de Deus fala assim. Mas aquele povo tinha temor a Deus, respeitava a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, grande parte da sociedade onde nós vivemos já não tem temor nenhum a Deus, casamento para eles já não quer dizer mais nada, né? Assim? Nada mesmo. Então é bem assim, então tome cuidado, né? Tome cuidado nos seus relacionamentos, procure, né, se relacionar aí com pessoas que realmente temam ao Senhor, que realmente tenham temor de Deus na sua vida, né? Então, havia aqui perdido, né, a nação perdido o temor de Deus, e agora ela vivia desta forma, né, vivendo nas práticas erradas, né, comércios desonestos. O pecado, né, aqui também, o pecado, né, do amor à opressão também. Olha o versículo 7, né? Aqui do texto diz assim, é um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Olha só, é alguém que tem prazer em oprimir o outro, né? Em realmente subjugar o outro. Era assim que a nação estava vivendo, longe de Deus agora, eles queriam oprimir as pessoas. Eles queriam ali viver, né, uma vida completamente contrária. Uma coisa, irmãos, é oprimir alguém ocasionalmente. Outra, bem diferente, é como o texto diz aí, né? Amar a opressão. É como esses governos que nós temos por aí, ditadores, né? Eles amam a opressão. Oprimir o povo, tirar o povo, sangrar o povo, né? Para o seu benefício próprio. Então, amado, veja, Efraim estava num estágio, né, avançado de seu descalabro moral. O amor ao lucro endureceu tanto o coração deles para com o próximo, que eles estavam ali subjugando, oprimindo o próximo. Eles estavam vivendo desta forma. Outra questão que o texto nos chama a atenção, versículo 8, né? O pecado da ética jesuíta, né? O texto aí, versículo 8, a parte A diz assim, mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Então, a ética que adotada, né, por Efraim, como eu disse ainda há pouco, né, foi a mesma adotada pelos jesuítas, né? Muitos séculos depois, essa ética pode ser sintetizada assim, né? Os fins justificam os meios. Se eu estou ficando rico, nas custas dos outros, seja que for enganando os outros, não importa, né? Os fins justificam os meios. O importante é eu estar me dando bem na vida, né? Então, qualquer opressor ao próximo justifica-se desde que eles consigam, né, trazer qualquer opressão ao próximo, né, é justificada ali desde que eles consigam trazer riquezas, né, para si encher os seus bolsos, né? Então, o lucro ali estava justamente baseado nessa questão, né? E também na imoralidade, né? O ilícito. Era justamente isso que governava a ética ali do povo agora. Não temendo a Deus, nós podemos fazer e viver conforme nós bem queremos. O pecado, né, do embotamento também espiritual, na parte B do versículo 8, diz assim, em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Olha só. O pior de tudo, irmãos, pior do que pecar, é achar que não é pecado, né? Achar que não está pecando. Porque se pelo menos a pessoa está pecando e ela sabe que é pecado, ainda vamos dizer, há uma esperança, né? Mas se a pessoa peca dizendo que não é pecado,
Complicado, não é? É igual a pessoa perdida que acha que ela não vai para o inferno, que o inferno não existe, que Deus não existe. Você vai pregar o evangelho para ela como? Se ela crê que nada disso existe, né? Quando na verdade a palavra de Deus diz que existe. Amém, irmãos? E que é um lugar terrível. Mas veja, amado, eles estão assim, estão vivendo dessa forma, né? Está preocupando com nada, né? Efraim, além de prostrar-se, né, no altar de Mamon, que é o deus das riquezas, como os irmãos bem sabem, adora ali o dinheiro, comete mais 2 graves pecados, né? O primeiro foi pensar que a prosperidade era resultado, como eu disse anteriormente, de estar sendo abençoado por Deus. O segundo foi a incapacidade de reconhecer o seu pecado. Esses eram os 2 grandes pecados aqui nesse momento, né, da nação. Então veja que mais longe que o homem vai de Deus, pior as coisas para ele ficam. É o que Provérbios diz, né? Um abismo chama outro abismo. É pior, irmãos. Por isso que é tão importante, né, que nós venhamos a arrepender e acertar logo as coisas com o nosso Deus. A disciplina restauradora, no versículo 9, né? Mais uma vez, o Senhor agora coloca diante deles também aqui uma exortação, agora a disciplina que irá restaurá-lo, dizendo, versículo 9, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Deus olha e fala assim, olha, apesar de toda a sua rebeldia, apesar de você não querer desviar de seus maus caminhos, eu ainda vou te conduzir de novo ao caminho certo. Eu ainda vou ter você de novo no lugar certo. E aí não tem como, né, nós não lembrarmos do início do livro, aonde Oséias casa com aquela mulher prostituta, e que ele ama aquela mulher prostituta, e de repente aquela mulher sai de casa, ela trai ele, e ele vai lá, busca ela novamente com amor, traz ela de volta para casa, continua vivendo com ela, mas depois ela sai de novo, e ela tem 2 filhos ali, pelo menos, né? O texto deixa claro para a gente que pelo menos 2 filhos são filhos da sua prostituição, ou seja, não é filho de Oséias, é filho daqueles amantes dela. Mas ela longe, distante, e Oséias vai de novo, buscar ela, trazer ela de novo com amor, com carinho, restaurar ela de novo. Amado, é Deus fazendo isso conosco constantemente. Nós pecamos todos os dias, infelizmente, verdade ou não é? Todos os dias eu e você nós pecamos, mas todos os dias Deus está lá cuidando, buscando com que a gente se arrependa, buscando que a gente reconcilie com Ele novamente, com que a gente mude a nossa atitude, tome o caminho correto, todos os dias. Da mesma forma, esse mundo andando no pecado, rebelde contra Deus, muitos realmente que até mesmo blasfemam contra Deus, mas todos os dias Deus está dando a oportunidade para que eles se arrependam. Todos os dias a longanimidade tem alcançado eles, buscando justamente com que eles se arrependam, reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que não sejam destruídos no lago de fogo. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus, está em prática todos os dias da nossa vida, amém, irmãos? Está aqui em prática, né, na vida do povo de Israel aqui. E por fim, irmãos, nós vemos aqui a graça e o juízo de Deus, versículo 10 ao versículo 14. O povo aqui de Israel pecou, mas não inadvertidamente, né? Ou seja, eles não pecaram e Deus virou as costas. Deixa pecar. Foi assim não. Eles pecavam e foi lá Deus exortou. Pecava e Deus mandava um profeta. Pecava e a palavra de Deus vinha para eles, buscando justamente fazê-los mudar de direção. Os profetas não estavam ali para ensiná-los, exortá-los, corrigi-los. E em vez de Israel deixar com que a palavra de Deus entrasse nos seus corações, mudasse a sua vida, eles acabaram continuando, né, ali no pecado, na transgressão. Então, amado, nós vamos aqui finalizar, mas antes, 4 pontos aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, versículo 10 a 14. Primeiro, Deus fala ao povo por intermédio dos seus profetas. Olha o versículo 10 comigo aí do nosso texto, diz assim, falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus semílias. Veja aí que Deus, né, ele fala através dos profetas. A profecia é uma prova aqui inequívoca do amor de Deus pelo seu povo. Os profetas foram arautos de Deus a chamar o povo para um arrependimento, a mostrar-lhes, apontar-lhes para ele o caminho certo, o caminho da salvação. E é interessante, né, aquela parábola, inclusive, da vinha, aonde aquele senhor arrenda sua vinha, e depois, né, quando ele manda lá os seus conservos para ir lá e tal, no dia de receber,
dos frutos e tal, é morto, né? Aquela primeira leva. Ele manda uma segunda leva, também é morta, aquela segunda leva. E mostrando justamente a questão, né, de que Deus, ele enviou seus profetas a este mundo aqui, e o povo não deu bola, matou muitos de seus profetas. Depois vieram os apóstolos de Cristo também, e eles também não deram bola para aquilo que eles eram pregados, e também mataram eles também. Depois enviou o seu próprio filho, lembra que o dono da vinha manda o seu próprio filho, e eles também não dão bola e matam ele também. Depois ele enviou o próprio Jesus a essa terra aqui, e também a nação não deu bola e matou o próprio filho do dono da vinha. Irmãos, quantas vezes, né, Deus está falando através, hoje nós sabemos não há um profeta, né, mas nós que estamos aqui como pastor, né, nós estamos ensinando a palavra de Deus, os outros irmãos têm trabalhado também nesse ministério, né, da instrução, da palavra, do ensino, aqui também na igreja. E quantas vezes Deus fala, Deus usa esses irmãos, assim como a minha, para trazer a mensagem aqui, e as pessoas não dão bola, não estão nem aí. Talvez até se fosse o caso, mataria, tal como foi feito lá atrás. Eu sempre escuto uma frase assim, né? A gente sai para evangelizar e o povo sempre fala assim: ah, pastor, ó, Jesus é assim, ó, que se ele viesse de novo aqui, o povo ia matar ele de novo, ia crucificar ele de novo. Eu sempre gosto de falar assim: negativo, está todo mundo errado. Jesus vai vir de novo nessa terra aqui. Ele vai pôr os pés dele em cima disso aqui, mas ele não vai vir mais montado num jumentinho, ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele vai vir montado sobre um cavalo branco, ele vai vir para dominar isso aqui. É diferente. Ou seja, a primeira vinda dele aqui é para demonstrar o amor e tudo, a segunda vinda dele aqui é para demonstrar o juízo dele. Então, negativo. Você precisa parar de pensar que só Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus também é justiça, Ele é juiz, Ele é fiel, amém? Ele é. E um dia o juízo dele vai recair sobre todos. E triste será, né, o juízo dele que vai recair sobre os ímpios, que serão condenados à morte eterna, ao inferno eterno. Então não adianta, né, ouvir a palavra e não fazer nada com ela. Não dar atenção, é fazer tal como Israel está fazendo. Não dá bola para isso não. Vamos viver a nossa vida. O juízo um dia vai vir. E ai daquele, né, que vai passar pelo juízo aí. Ai daquela geração que passou, foi levado cativo, exilado, sofrendo, né, na mão ali dos seus opositores ali. Então veja, amado, Deus fala que ao povo por intermédio do profeta. Deus também condena a falsa religião do povo, né? Olha o versículo 11, aí diz assim: não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles, em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras dos sulcos dos campos. Veja aí, Gileade e Gilgal, né, ficaram em lados opostos do rio Jordão. Esses lugares que deveriam ser centros da adoração a Deus, haviam transformado ali em redutos de idolatria. O povo sacrificava os ídolos em vez de adorar a Deus. A prática religiosa deles era apenas para acumular seus pecados aos olhos do Altíssimo. Eles multiplicavam altares para pecar. Os irmãos se lembram, inclusive, que os sacerdotes, nós vimos lá no início, né, os sacerdotes, inclusive, gostavam que o povo pecava, porque quanto mais o povo pecava, mais eles traziam oferta, mais eles tinham mais bens materiais, né? Era bem assim. Então, olha só que ponto, né, chega aqui. Mas Deus está mostrando aqui que Ele está condenando essa falsa religião. Está condenando esse caminho que o homem enveredou, esse caminho da idolatria. Amado, Deus condena isso. Amém ou não? Deus condena. Hoje, para nós, entendemos a palavra de Deus, nós sabemos que a estatística é bem mentirosa, né? Porque diz hoje que o Brasil é um país cristão. É um país cristão. Aonde? Cadê? Porque o cristão, segundo a palavra de Deus aqui, são aqueles que fazem a vontade do Pai, que buscam viver uma vida santa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Cadê esses cristãos aí? Tem um monte de igreja, abarrotado de gente, que está procurando Deus nada, estão procurando prosperidade, estão procurando cura, estão procurando tudo para eles mesmos. Eles são o centro ali naquele culto, né? Um culto extremamente antropocêntrico. Eles são ídolos de si mesmos, mas nada de Deus, querem saber nada de Deus. Ah, o Brasil é um país cristão. Mentira. Nós não podemos falar isso mais nem dos Estados Unidos, né? Que era um país cristão. Foi fundado em cima, né, de uma base cristã. Hoje nem lá nós não podemos falar isso.
Hoje as igrejas lá estão igual no Brasil mesmo, cheia de gente, que não quer saber de nada, não tem compromisso nenhum não. Eles vão na igreja lá, só porque se eu não for, né, daqui a pouco o diácono vai vir aqui em casa, o pastor vai ficar me ligando, ou então vão, né, porque é bom ali, que é um momento que a gente conversa um pouco depois ali, né, vamos fazer assim. Mas não estão indo com o propósito certo de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar obedecer a palavra de Deus, nada disso. As igrejas, né, têm se transformado em clubes, ou então em balcões, né, de negócio. É isso que a igreja tem tornado aí, né, no mundo. E Deus, então, aqui fala, né, contra essa falsa religião, dizendo justamente para que a nação, olha, vocês precisam voltar. Mais uma vez a graça, volta. Abandona as idolatrias, abandona isso tudo que está de errado, volta aos caminhos corretos. Deus denuncia a ingratidão do povo também no versículo 12 e versículo 13, ele fala assim, Jacó fugiu para o campo da Síria, Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Veja aí, né, Osés contrasta aqui novamente a atitude de Jacó com a postura, né, do povo, porque mesmo nas horas de dificuldade, Jacó confiou no Senhor. A menção, né, do serviço aqui para obter uma esposa pode ter em mira, né, lembrar do truque aplicado lá, como nós já dissemos, por Labão a Jacó, enganando, né, Jacó ali. Jacó foi enganado e Deus tirou ali do Egito, né, de um modo jamais feito antes. E depois disso, né, nunca mais, né, repetido. Porém, depois, né, de liberto da escravidão, a nação de Israel, ingratamente, Israel volta-se na idolatria e não quis mais seguir ao Senhor. Então veja, né, apesar de todo cuidado, Deus então busca Israel para si, né? Deus tem um pacto com Israel. Ela é a menina dos olhos de Deus, não é assim? Nós temos visto, né, aquela guerra que está lá, e a gente vai vendo como que Deus cuida da nação de Israel. Irmãos, pode se levantar todas as nações da terra contra Israel, todas. Não precisa ficar nenhuma de fora, não. Todas. E não vão conseguir destruir Israel. Porque a promessa de Deus está sobre Israel. Ele vai cuidar de Israel, vai guardar Israel. Amém, irmãos? É isso. Da mesma forma, a igreja pode se unir todas as nações contra a igreja. No passado, né, foi muito mais do que hoje, nos nossos dias, mas quantos cristãos morreram no passado? Os povos se uniram ali para matar, perseguir os cristãos. E parece que as gotas de sangue, né, que eram derramadas no chão, se transformaram em grão, que foram se espalhando cada vez mais, e mais salvos foram surgindo, mais servos de Cristo Jesus foram surgindo. Há uma promessa também sobre a igreja, que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque Jesus escolheu, né, a nação de Israel. Jesus também tem, né, a sua noiva, a igreja também. É dada como aquela, né, noiva de Cristo. E, amado, é certo, né, que Deus também cuidará de cada um de nós. Mas, amado, e Ele tem que cuidar de cada um de nós. Mas nós não podemos, né, viver na ingratidão tal como a nação de Israel. Nós não podemos, quando Ele faz o bem, pagar o bem com o mal. O bem deve ser pagado com o bem. Amém ou não? O bem deve ser pago com o bem. Então, olha as benécias que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós precisamos agora voltar, né, para Deus também, de forma a fazermos o bem. Ou seja, o que é fazer o bem? É obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, buscar cumprir aquilo que são os nossos deveres, segundo a sua santa palavra. E por fim, irmãos, versículo 14, Deus pronuncia o seu juízo contra o povo. Diz assim, Efraim, muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ela o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Então, olha só, em vez do cuidado de Deus, despertar aqui a gratidão no seu povo, o povo, na verdade, acaba, né, sendo provocado ali neles a rebeldia, a ira contra Deus, viver uma vida contra a vontade de Deus. E por isso, né, o juízo de Deus recai sobre a nação. Mas, irmãos, finalizando, importante lembrarmos aqui que o juízo de Deus recai sobre o povo, mas que não é um juízo para destruir, tirar o povo, consumir com o povo, mas é um juízo para restaurar o povo, trazer de volta o povo a Deus. Amém? Trazer de volta.
colocar ele de volta, né, das suas asas, debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado. Eu não sei se os irmãos acompanham muito, né? Eu gosto de acompanhar muitas coisas de Israel. Pastor Alexandre, né, que a igreja sustenta, né, o missionário trabalha com os israelitas em São Paulo, né? E a gente sempre tem recebido algumas coisas dele, a gente sempre está olhando, né? E olha como aquela terra é abençoada, né, irmãos? Inclusive, aproveitar aqui, né? Ore por ele, né? Ele está indo agora para Israel, ele está viajando para lá, vai participando de um grupo lá, inclusive, que vai chegar na onde teve a guerra, um lugar destruído lá mesmo, lá, até mesmo para participar, né, de um grupo que vê o que é que o Estado do Hamas, né, está fazendo ali com Israel. Eles vão estar indo para lá, né? Se não me falha a memória, agora nesse próximo mês agora. Então, ore por ele, pela viagem dele. Mas a gente olha ali, Israel, a gente vai vendo quantas bênçãos Deus vai derramando sobre aquele povo, né? O cuidado que Deus tem sobre aquele povo. Irmãos, Israel não tem nada. É um deserto puro aquilo lá. Puro, puro, puro. É um paizinho desse tamanho aqui, insignificante. Não é? É um paizinho desse tamanho. Mas na mesma hora, né, que Israel não tem nada, olhando, né, assim, Israel tem tudo, porque ele tem Deus com ele, amém, irmãos? Da mesma forma nós, né? Então veja que aqui o juízo de Deus está recaindo sobre a nação aqui, mas não para destruir a nação, é para buscá-lo de volta, para restaurar a nação novamente com Deus. Concluindo, irmãos, tem Deus mostrado o seu pecado através de algum irmão, através de alguma pregação? Será que Deus não está usando pessoas à sua volta para te exortar, para mostrar para você o que é que você está pecando? Que a vida que você está levando não é uma vida correta? Que você precisa mudar isso na sua vida? Será que Deus não está assim, trabalhando na sua vida? Será que Deus tem confrontado, né, o seu pecado, fazendo você lembrar, inclusive, dos tempos passados, quando houve transformação na sua vida? Que é justamente isso que Oséias, né, Deus está fazendo através de Oséias aqui com Israel. Olha, no passado, lembra o cuidado que eu tive com vocês? Quantas vezes eu não fui buscar vocês, restaurar vocês, colocar vocês debaixo dos meus cuidados? E agora você está vivendo contra a minha vontade, rebelde à minha vontade. Será que não é assim também que nós estamos vivendo? Chegamos na igreja, ouvimos a pregação da palavra de Deus, fechamos o nosso coração, estamos rebeldes, não queremos abandonar aquele pecado, não queremos acertar aquilo na nossa vida. Será que é assim que nós estamos vivendo? Eu fico admirado, né? Às vezes aí fora, conversando com um e com o outro. Ah, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Ah, eu já frequentei a igreja há tanto tempo. O que você está fazendo aqui que você está ainda esperando para voltar? Né? Aí a pessoa, não sei, eu sei. O que é rebeldia. Vai precisar do quê? Da mão de Deus recair sobre você, de um juízo tremendo descer sobre você, para você arrepender e tomar os caminhos de Deus de volta. Importante, irmãos, acertarmos a nossa vida o quanto antes, né? É importante a gente deixar com que a graça de Deus nos restaure. Amém ou não? E não o juízo dele. Eu não sei com respeito a você. Eu sei de uma coisa. Eu não gosto de sofrer. Eu sou aquele que parece que vai dar uma dor de cabeça e já está tomando remédio, sabe? Mais ou menos assim. Sofrer para quê? Não é verdade? Eu sei que a vida causa-nos muitos sofrimentos, mas tem muitos sofrimentos que vêm na nossa vida que são desnecessários a gente passar por eles. E o juízo de Deus é um deles. Se eu ando certo, obedeço à palavra de Deus, eu não preciso sofrer o juízo. Amém, irmãos? Não preciso sofrer a disciplina. Então, como é que está a sua vida hoje? Se há algo que você precisa acertar, acerte quanto antes. Arrependa-se, abandone aquilo, volte para Deus. Ele deseja restaurar você, a comunhão com você. Amém? Cabeças baixas, olhos fechados, vamos orar.